Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se tiver dúvidas, deixa aqui nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje eu vou falar sobre uma questão que, inclusive, eu tenho muita dúvida. Foi levantado em alguns grupos pelo Pierre, Carioca Fishing. Sigam ele aqui no Instagram, que ele tem algumas sacadas aí bem legais, porque já andou tendo alguns problemas com alguns equipamentos de uma certa marca e andou questionando, e eu gostaria que, se vocês pudessem, passassem o que já aconteceu com vocês sobre esse assunto, e se pudessem, se vocês tiverem algum amigo que é advogado e trabalha diretamente com defesa do consumidor, né? Se ele puder, ou vocês mesmos, deixarem aqui as opiniões do ponto de vista jurídico dessa questão, eu acho que vai ser muito importante para a gente poder se ajudar, né, a todos que possam sofrer com esses problemas, que na verdade são vícios, defeitos e garantias, ok? Todo mundo já sabe que eu sou o cara que falo e prego que a melhor garantia é aquela que você não precisa usar. A melhor assistência técnica é aquela que você não precisa usar, porque o equipamento é bom e confiável. Porém, existem marcas que, nossa, mas o atendimento da marca é muito bom. Eu tive que mandar minha carretilha 6 vezes para eles, e as 6 vezes eles arrumaram e não cobraram nada. Eles não fizeram mais do que a obrigação deles, porque eles têm um produto que tem problemas. Você não comprou uma carretilha, você não comprou uma vara, você não comprou um equipamento para te dar problema em garantia, né? Pensar que aí a garantia eventualmente de uma carretilha de 1 ano, pessoal, você voltou 6 vezes durante 1 ano, essa carretilha tem algum problema, né? Uma das dúvidas para o pessoal aí da defesa do consumidor, do direito do consumidor, você tem uma carretilha, pergunta isso, tá? Que eu tô fazendo. Você tem uma carretilha ou um equipamento, ele deu problema, precisou substituir uma peça, essa garantia retorna ao zero, ou a sua garantia continua sendo aquela inicial? Essa é uma dúvida. Eu entendo que deveria voltar ao zero essa garantia, porque ela já deu problema. Então, quem garante que isso aí não vai dar problema de novo, né? Então você tem que ter a garantia daquele problema ser coberto. Segunda dúvida para o pessoal do direito do consumidor: carretilhas e varas são considerados bens duráveis? Porque vai ter um divisor de águas. Eu já andei dando uma lida sobre o assunto, não sou da área do direito, mas andei dando uma lida, e aí você tem um divisor de águas entre o que é um produto, vamos dizer assim, quase que consumível, ou o que é um bem durável, né? Então acho que essa é uma questão fundamental para a gente discutir isso. E outra coisa, que é o que o Pierre sempre defende e bate, que são os vícios, né? Que aí ele ainda fala como um termo que eu acho que deve ser esse o termo correto, que é vício repetitório, ou problema repetitório. Ou seja, é um problema de engenharia, ou de construção, ou de fabricação, que não foi detectado, logicamente, né? Ninguém, espero eu, que nenhuma marca agiria de tão má fé assim, de saber que tem um problema de engenharia e não efetuar a alteração necessária nesse projeto de engenharia para que esse problema não aconteça. Mas a gente não duvida de nada nessa vida, né? Então, de repente, você tem uma carretilha XYZ e ela apresenta um problema
característico, apareceu em muitas carretilhas da linha deles, no yoke, ou numa mola X, ou no sistema de destrave, ou no rolamento do carretel, enfim, qualquer coisa. E isso é característico desse modelo, né? Isso ocorre em grande parte desse modelo. Isso é um vício repetitório, isso é um problema de fabricação. Como a gente, como consumidor, deve acionar esse fabricante, né? Porque se é um problema, teve um problema na confecção da peça XYZ de um carro, existe o recal, existe uma obrigação legal, né? Até porque existe risco de vida e tal, de fazer o recal disso. Como é que a gente provoca isso numa marca, né? Então às vezes a gente faz uma pesquisa na internet e sabe que o modelo XYZ de uma carretilha, vamos dizer, tem um problema crônico no yoke. E é crônico, aparece muito, não é uma em 1000. É uma coisa, ou uma em 1 milhão, eu não sei qual que é esse percentual para se dizer como um vício, né? Também, mas que você vê que tem muito problema sendo originado naquela situação, naquela peça, naquele tipo de uso, e é sempre o mesmo. Então isso denota um problema de fabricação, um problema de engenharia, às vezes não previsto, mas que é um problema. E uma vez que esse material está em garantia, como proceder à troca? E o pior, qual a obrigação da marca de informar isso para de repente um eventual recal em massa? Porque às vezes você compra uma carretilha, o usuário eventual, às vezes usa 1, 2 vezes por ano. E aí ele vai demorar muito a dar esse problema. E às vezes você tem um cara que usa constantemente esse material, e aí ele vai ter um problema que vai apresentar em, sei lá, 1 mês de uso intenso. E você está no mesmo período de garantia. Então quer dizer que aquela outra, na hora que ela tiver um uso um pouquinho mais intenso, ela vai apresentar aquele mesmo problema. Então assim, são grandes questões que eu acho que a gente, como consumidor desse mercado de pesca, a gente precisa começar a entender um pouco melhor os nossos direitos e os nossos deveres, né? Pierre mesmo teve um problema com uma vara de uma marca grande de trincar o acabamento, ou não sei se é o acabamento, enfim, trincar uma parte da resina que vai ali nos passadores. Pela foto que ele me mandou, aparentemente não há problema de ficar daquele jeito. Mas, aparentemente também, essa é a Atena e a Lola, tá, pessoal? Aqui se entendendo. É a minha filhote de 3 meses, 4 meses, e a minha senhorinha aqui de 11, 12 anos. E aí elas ficam, às vezes, se estranhando que a Lola quer brincar toda hora. Enfim. No meu modo de ver, também existia um excesso de uma falta de um acabamento melhor, talvez. Então você tinha um excesso de resina, onde eu acho que não deveria ter, mas aí quem tem que resolver é o próprio Pierre e a própria marca. E que nesse ponto de estresse ele acabou gerando uma trinca. Mas não é esperado, ou é esperado uma trinca numa resina? Ela vai ter problema estrutural e de fixação no passador ou não? Nesse caso, como proceder? Quem arca com os custos? Quem faz o laudo disso? E como você contesta o laudo? Né? Tudo isso precisa ficar claro, né? Para a gente, consumidor, para que a gente esteja resguardado do que a gente precisa. Eu comprei uma isca, a isca começou a entrar água. Tem garantia contra isso? Não tem? Poxa, entrou... É uma coisa que acontece com muita gente. O que a gente faz? Né? Então, quem puder levar
esse assunto marcar, indicar para pessoas do meio. Se for advogado do direito do consumidor e que seja pescador, vai ser muito mais construtivo. Se não, eu acho que o vídeo também está bem exemplificado para que advogados, eventualmente até juízes, desembargadores que militam nessa área do direito, né, direito do consumidor, possam nos ajudar e a gente possa ajudar todos os consumidores do mercado de pesca e tornar esse mercado cada vez mais sério, porque cada dia está mais difícil de a gente investir, haja visto a alta do dólar e tudo mais, desenvolvimento de tecnologias e tudo mais, mas a gente precisa de ter resguardo, né, no nosso investimento. Beleza? Um abraço, até a próxima.